Enquanto você dorme, Deus vai agir. Oração noturna de proteção. Você não está cansado só do corpo, está cansado de precisar estar atento o tempo todo, cansado de viver como se relaxar fosse um risco, como se baixar a guarda por alguns minutos pudesse custar caro. Talvez você até deite, feche os olhos, mas algo dentro de você continua em pé, vigiando. A mente não desliga porque acredita que não pode. Existe uma sensação silenciosa de que, se você parar, tudo pode sair do controle. E ninguém ensinou você a dizer isso em voz alta, então você apenas carrega. O dia terminou, mas o peso dele não. As conversas ficam se repetindo, as decisões voltam, o que você disse, o que não disse, o que poderia ter feito diferente. O amanhã chega antes mesmo de você dormir. Não porque ele é rápido, mas porque você está sempre um passo à frente, tentando prever, evitar, proteger. Isso não é drama, é exaustão emocional. É viver em estado de alerta por tempo demais. Talvez você tenha aprendido que descansar é sinal de fraqueza, que dormir tranquilo é privilégio de quem não tem tantas responsabilidades. Então, você se mantém acordado por dentro, segurando tudo, pessoas, situações, resultados, como se fosse sua função manter o mundo em ordem. E quanto mais você tenta, mais pesado fica. Não porque você é incapaz, mas porque ninguém foi feito para sustentar tudo sozinho. Existe um tipo de cansaço que não melhora com horas de sono. Um cansaço que vem de tentar controlar o que nunca esteve totalmente nas suas mãos. Ele se manifesta no peito apertado, na respiração curta, na dificuldade de simplesmente fechar os olhos sem pensar no que pode dar errado. Você não está com medo do escuro. Está com medo do que acontece quando você não está olhando. E talvez a parte mais difícil seja essa: admitir que você não sabe como desligar. Que mesmo querendo descansar, algo em você resiste. Porque descansar significa confiar. E confiar significa soltar. E soltar significa aceitar que você não é o centro de tudo. Isso confronta. Isso assusta. Porque por muito tempo, ficar atento foi a forma que você encontrou de sobreviver. Mas esta noite não começa com cobrança. Não começa dizendo que você precisa fazer algo melhor. Ela começa reconhecendo a verdade que você sente e quase nunca verbaliza. Você está cansado de ser forte o tempo todo. Cansado de ser o último a dormir por dentro. Cansado de carregar responsabilidades que nem sempre são suas, mas que você assumiu porque alguém precisava assumir. Talvez você não esteja aqui por acaso. Talvez você tenha chegado até este momento porque, lá no fundo, algo em você sabe que não dá mais para continuar assim, que esse estado constante de vigilância tem um preço, e que o preço é a sua paz, o seu descanso, a sua capacidade de simplesmente existir sem precisar proteger tudo ao mesmo tempo. Esta introdução não é um convite para você fazer algo agora. É apenas um espelho para que você se veja, para que perceba que esse cansaço tem nome e que antes de qualquer resposta existe uma verdade que precisa ser reconhecida. Você não está exausto porque falhou. Está exausto porque tentou sustentar sozinho o que nunca foi para ser sustentado desse jeito. Existe um medo que quase ninguém admite, porque ele não parece espiritual e nem racional. É o medo do que pode acontecer enquanto você não está olhando, enquanto você dorme, enquanto você descansa, enquanto você para. Não é um medo barulhento, ele é silencioso, constante, persistente. Ele se esconde atrás da ideia de responsabilidade, mas no fundo é outra coisa. É a sensação de que, se você baixar a guarda, algo importante pode se perder. Talvez você não tenha palavras para isso, mas sente no corpo. Uma inquietação que aparece quando tudo fica quieto demais. Um impulso de checar mais uma vez, pensar mais uma vez.
Revisar mais uma vez, como se dormir fosse abandonar o posto, como se o mundo precisasse de você acordado para não desandar. E mesmo sabendo que isso não faz sentido, algo em você insiste em continuar alerta. Esse medo não fala de monstros, não fala de ameaças claras, ele fala de possibilidades, do e se? E se algo acontecer? E se eu não perceber? E se eu falhar? E se amanhã chegar e eu não estiver preparado? É um medo que não grita, mas nunca se cala. Ele acelera o coração quando você tenta relaxar. Ele cria imagens do futuro antes mesmo do presente terminar. E o mais curioso é que isso não nasceu do nada. Em algum momento, ficar atento te protegeu, te ajudou a não ser pego de surpresa, te deu a sensação de controle em meio ao caos. Só que o tempo passou, as situações mudaram e o estado de alerta ficou. O que antes era defesa virou prisão. Agora, mesmo quando não há perigo imediato, o corpo e a mente continuam em prontidão. Você pode até dizer que confia em Deus, mas quando a noite chega, é como se essa confiança fosse testada. Porque confiar de verdade significa aceitar que coisas vão continuar acontecendo enquanto você dorme. Isso confronta a parte de você que acredita que precisa estar no comando para que tudo fique bem. No fundo, não é medo do mal, é medo de perder o controle. Talvez você tenha medo de desligar, porque quando tudo fica quieto, as perguntas aparecem, as dúvidas, as incertezas. Durante o dia, o barulho ocupa esse espaço. À noite, o silêncio escancara o que foi empurrado para depois. Então, dormir parece perigoso, não porque algo externo vai acontecer, mas porque você vai ficar sozinho com aquilo que não resolveu. Esse medo também se manifesta na pressa. A sensação de que o amanhã está chegando rápido demais, de que você ainda não está pronto, de que falta algo. Então você tenta ganhar tempo ficando acordado, pensando, planejando, antecipando, como se pudesse atrasar o futuro, mantendo a mente em movimento. Mas o corpo sente, o cansaço acumula, e a noite vira um campo de batalha silencioso. Reconhecer esse medo não é sinal de fraqueza, é sinal de lucidez. Porque enquanto ele fica escondido, ele governa. Quando ele vem à luz, algo começa a mudar. Você percebe que não está lutando contra o escuro, nem contra o sono. Está lutando contra a ideia de não estar no controle absoluto. E essa é uma luta impossível de vencer sozinho. Talvez você nunca tenha parado para pensar que esse medo não te protege mais. Ele só te mantém cansado, em alerta, distante do descanso que o seu corpo pede e da paz que a sua alma procura. E antes de qualquer solução, existe um passo essencial: olhar para esse medo sem fugir, sem se julgar, apenas reconhecendo que ele existe. Porque é exatamente a partir desse reconhecimento que algo novo pode começar a acontecer nesta noite. Existe uma verdade que quase sempre passa despercebida, porque ela confronta tudo o que você aprendeu sobre força, responsabilidade e controle. Descansar não é desistir. Descansar é cooperar. Enquanto você aprendeu a se manter em alerta para não perder nada, Deus nunca precisou que você ficasse acordado para continuar agindo. Ele não depende da sua vigilância para sustentar o que importa. E essa ideia, por mais simples que pareça, muda tudo por dentro. Você não precisa criar silêncio para que Deus trabalhe. Ele não espera o barulho cessar para começar. A noite não é um intervalo onde nada acontece. A noite é um espaço de ação invisível. Enquanto o corpo desacelera, algo maior continua em movimento. O erro não foi confiar demais. O erro foi acreditar que a sua atenção constante era indispensável. Isso cansa, porque coloca sobre você um papel que nunca foi seu. Talvez você tenha associado descanso à negligência, como se parar fosse abandonar responsabilidades. Mas existe uma diferença profunda entre abandono e entrega. Abandonar é largar por cansaço. Entregar é confiar por consciência.
Quando você descansa, não está dizendo que nada importa. Está dizendo que não precisa carregar tudo sozinho. E isso não enfraquece sua fé. Isso a torna real. Existe um paradoxo aqui que a mente resiste em aceitar. Quanto mais você tenta controlar, mais pesado fica. Quanto mais você solta, mais espaço se abre para algo maior agir. Deus não entra quando você esgota todas as forças. Ele entra quando você reconhece que não precisa ser o centro da operação. Ele não ocupa o espaço do seu esforço. Ele ocupa o espaço da sua rendição. A noite revela isso de forma clara. Quando tudo escurece, você percebe o quanto dependeu da própria visão, do próprio entendimento, do próprio planejamento. Mas Deus não trabalha com a mesma lógica. Ele não precisa de luz para enxergar. Não precisa de ruído para agir. Não precisa que você esteja consciente para continuar sustentando o que está fora do seu alcance. Talvez o que mais assuste nessa revelação seja perceber que muita coisa continuou funcionando mesmo quando você não estava no controle. Pessoas seguiram vivendo, situações se moveram, caminhos se abriram, não porque você vigiou, mas porque Deus já estava ali. Antes de você perceber, antes de você se preocupar, antes de você tentar resolver. Descansar, então, deixa de ser um ato passivo e se torna uma escolha ativa. Uma decisão silenciosa de confiar que existe alguém cuidando do que você não consegue. Alguém que não se cansa, alguém que não dorme, alguém que não perde o controle quando você fecha os olhos. Essa compreensão não chega como um discurso religioso, ela chega como alívio, como se algo dentro de você pudesse finalmente soltar um pouco do peso. Essa verdade não exige que você faça algo agora, ela apenas se apresenta como uma porta aberta. Porque a partir do momento em que você percebe que descansar é cooperar, a pergunta muda. Não é mais se Deus vai agir. É se você está disposto a parar de impedir, tentando controlar tudo, para permitir que Ele haja enquanto você descansa. Agora que essa verdade começa a se assentar, algo dentro de você pode resistir. Porque mesmo entendendo, parar não é simples. Existe um hábito profundo de continuar pensando, revisando, resolvendo. Por isso, antes de qualquer oração, existe algo mais necessário nesta noite. Permissão. Permissão para parar. Não como fuga, mas como escolha consciente. Você não precisa revisar mais uma vez aquela conversa. Não agora. Nada de novo vai surgir nesta madrugada que não possa ser visto com mais clareza amanhã. Você não precisa reconstruir mentalmente decisões passadas tentando mudá-las. O que já foi dito não volta. O que já aconteceu não se refaz enquanto você perde o sono. Existe um momento em que insistir em pensar não é responsabilidade, é desgaste. Você também não precisa resolver o amanhã hoje. O impulso de antecipar vem do medo, não da sabedoria. Pensar demais no que ainda não chegou não te prepara melhor. Apenas rouba o descanso que você precisa para lidar com isso quando o dia nascer. Há uma diferença entre se preparar e se torturar mentalmente. Esta noite não foi feita para isso. Talvez o mais difícil seja dar permissão para entregar batalhas inacabadas. Aquilo que você tentou resolver e não conseguiu. Relações que ficaram tensas, situações que não se fecharam, questões que seguem abertas. Você pode segurá-las na mente mais uma vez, mas isso não vai transformá-las. Soltar não é desistir, é reconhecer limite. Existe um momento em que continuar lutando mentalmente deixa de ser coragem e passa a ser medo disfarçado. Medo de que, se você parar, tudo piore. Mas a verdade é que sua mente cansada não é o melhor lugar para tomar decisões. Deus não te chama para resolver agora. Ele te chama para descansar agora. Dar permissão para parar não significa que você não se importa.
Significa que você se importa o suficiente para não se destruir tentando controlar tudo. Significa reconhecer que o seu valor não está na sua capacidade de se manter alerta, mas na sua disposição de confiar. E confiança começa quando você aceita não fazer mais nada por alguns instantes. Talvez você nunca tenha ouvido isso desse jeito, mas você pode parar agora. Você pode deixar que os pensamentos passem sem segui-los. Pode permitir que o corpo desacelere sem culpa. Pode deixar as pendências onde estão, sabendo que elas não definem quem você é. Esta permissão não vem de fora. Ela nasce dentro de você, quando você decide não resistir mais. E é exatamente nesse ponto que algo muda. Quando você para de lutar contra o descanso começa a acontecer. Não como imposição, mas como resposta. E essa resposta prepara o caminho para algo mais profundo. Porque quando você se permite parar, você cria espaço. E onde há espaço, algo maior pode entrar. Agora que você se permitiu parar, não há pressa para avançar. Não existe um próximo passo que precise ser alcançado. O que existe é um movimento interno, quase imperceptível, de transição. Você não precisa fazer esforço para isso, apenas acompanhar. Como quem atravessa de um ambiente barulhento para um lugar mais silencioso e deixa o corpo se adaptar ao novo ritmo. Perceba a respiração sem tentar controlá-la. Ela acontece sozinha, como sempre aconteceu. O ar entra, o ar sai. Mesmo quando você não pensa nisso, seu corpo sabe exatamente o que fazer. Isso já diz muito. Nem tudo depende da sua intervenção constante. Há processos acontecendo agora sem que você precise comandar. Reconhecer isso acalma mais do que qualquer explicação. Sinta o peso do corpo sendo entregue ao lugar onde você está. Não como quem desaba, mas como quem confia. Os músculos não precisam mais sustentar o dia. Os ombros não precisam carregar o que não é físico. A testa pode relaxar. A mandíbula pode soltar. Pequenos sinais de que você não está mais em alerta máximo. Você não está se defendendo, está apenas existindo. Deixe o dia sair do ambiente interno. Não precisa analisar cada detalhe. Imagine apenas que ele atravessa a porta e fica do lado de fora. O que foi feito, já foi feito. O que não foi, não será resolvido agora. A noite não exige desempenho. Ela oferece abrigo. Quanto menos você tenta conduzir esse momento, mais natural ele se torna. Talvez pensamentos ainda apareçam. Não lute contra eles. Lutar mantém você acordado por dentro. Observe e deixe passar. Como nuvens que não pedem permissão para atravessar o céu, mas também não ficam para sempre. Você não precisa segui-las, não precisa concluir nada. Apenas permitir que venham e vão. Nesse espaço mais calmo, algo começa a mudar na percepção do tempo. Ele desacelera, a urgência perde força, a sensação de que tudo precisa ser resolvido agora começa a se dissolver. E junto com ela, a tensão que mantinha seu corpo em prontidão começa a ceder. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você não está mais tentando carregá-los neste momento. Esse estado não é vazio. Ele é cheio de segurança, cheio de presença. É aqui que você deixa de ser apenas alguém ouvindo e se torna alguém vivendo a experiência. Não há separação entre o que é dito e o que é sentido. Você não está assistindo a algo. Você está dentro desse momento. E quanto mais você permanece aqui, mais evidente fica que o descanso não é ausência de Deus. É um encontro silencioso, sem palavras complicadas, sem pedidos longos, apenas a consciência de que você não está sozinho neste espaço calmo. Que enquanto você desacelera, algo permanece firme, atento, presente. Essa transição prepara algo ainda mais profundo. Porque quando o corpo encontra segurança e a mente desacelera, o coração fica acessível. E é nesse lugar, sem pressa e sem esforço, que as palavras certas começam a surgir.
Não muitas, não elaboradas, apenas o suficiente. O próximo passo não será correr, será permanecer. Aqui, a oração não precisa correr, ela não precisa provar nada, não precisa convencer Deus de nada. Ela nasce desse espaço de calma que se formou dentro de você. E por isso, ela é simples, porque quando o coração está acessível, poucas palavras carregam muito peso. Não há pressa em falar, há presença. Aqui estou. Essas duas palavras não informam localização. Deus nunca precisou disso. Elas informam disponibilidade. É você dizendo, sem esforço, sem defesa, sem máscara: eu parei. Eu não estou fugindo, eu não estou lutando, eu apenas estou. Existe algo profundamente restaurador em não precisar ser mais do que isso. Aqui estou não é performance espiritual, é rendição consciente. Cuida de mim. Essa frase toca num ponto que muitos evitam, porque pedir cuidado expõe fragilidade, expõe limite, mas também ativa confiança. Cuidar é assumir responsabilidade por algo que importa. Quando você diz isso, não está transferindo obrigações de forma irresponsável. Está reconhecendo que existe alguém capaz de sustentar você quando suas forças não alcançam mais. Cuidado não é controle, é presença contínua. Talvez você tenha passado tempo demais cuidando de tudo e de todos, segurando, protegendo, antecipando, e em algum ponto esqueceu como é ser cuidado. Essas palavras restauram essa possibilidade, não como uma ideia abstrata, mas como uma necessidade real. Seu corpo entende isso, seu sistema nervoso entende isso. Algo dentro de você relaxa quando percebe que não precisa se manter rígido para sobreviver. Guarda o que eu não consigo. Essa frase não nasce do medo, mas da honestidade. Existem áreas que escapam da sua capacidade, pessoas que você não pode proteger o tempo todo, situações que você não pode prever, resultados que você não pode garantir. Dizer isso não te diminui, te coloca no lugar certo, porque admitir limite não é fraqueza, é clareza. Essas palavras funcionam porque não tentam controlar Deus. Elas abrem espaço, elas não dizem como Ele deve agir, apenas reconhecem quem Ele é, alguém que vê além do seu alcance, alguém que permanece atento quando você não consegue mais, alguém que não se distrai, não se cansa, não se perde no meio da noite. Perceba que essa oração não pede mudança imediata das circunstâncias. Ela muda o lugar de onde você observa as circunstâncias. Você deixa de ser o centro da atenção e passa a ser acolhido dentro de algo maior. Isso não resolve tudo agora, mas resolve o que mais te impede de descansar, a sensação de que tudo depende de você. Você pode repetir essas palavras internamente, sem esforço. Não como um mantra, mas como um reconhecimento. Aqui estou. Cuida de mim, guarda o que eu não consigo. Cada vez que elas passam pelo seu interior, algo se organiza. Não por magia, mas porque verdade alinha. E quando algo se alinha por dentro, o corpo responde. Essa oração não exige atenção intensa. Ela pode continuar mesmo quando o sono se aproxima, porque ela não depende da sua consciência ativa. Ela já foi entregue. E aquilo que é entregue não precisa mais ser vigiado. Existe uma confiança silenciosa se formando aqui, não eufórica, não emocionalmente exagerada, apenas firme. E quando essa confiança começa a se estabelecer, algo muda na relação com a noite. Ela deixa de ser um território de risco e passa a ser um lugar de encontro, um lugar onde você não precisa se explicar, nem se defender, nem se manter alerta. Porque aquilo que precisava ser dito já foi dito, e aquilo que precisava ser confiado já não está mais nas suas mãos. Enquanto você permanece nesse estado de confiança simples, algo se estabelece de forma silenciosa, mas firme. A noite já não parece vazia, ela se torna ocupada por uma presença que não depende da sua atenção. Deus não está esperando você vigiar para então agir.
Ele já está atento, ele vê o que você não vê. Percebe movimentos que passam despercebidos pela sua mente cansada. Age em lugares onde o seu alcance termina. Proteção. Aqui não é barulho, não é tensão, não é você tentando prever riscos. Proteção é constância, é saber que, enquanto você descansa, existe alguém que não dorme, não se distrai, não se ausenta. Você não precisa imaginar cenas ou criar defesas mentais. Basta reconhecer que a vigilância não está mais sobre você. Ela foi assumida por quem sustenta tudo sem esforço. Talvez você tenha associado proteção à luta, a estar pronto, a reagir rápido, mas existe um outro tipo de proteção que não exige resposta imediata. Ela antecede o problema. Ela organiza o que você nem sabe que precisa ser organizado. Deus não reage ao caos. Ele já está presente antes que ele se forme. Isso muda completamente a forma como você atravessa a noite. Enquanto você dorme, decisões continuam sendo alinhadas, caminhos continuam sendo preparados, situações seguem seu curso. Não porque você planejou tudo perfeitamente, mas porque existe uma ordem maior em movimento. Deus não precisa que você segure o amanhã com a mente, ele já está lá. O futuro não chega desprevenido para ele, nada escapa, nada surpreende. Essa certeza não nasce da negação dos problemas. Ela nasce da compreensão de que você não é o guardião final da sua vida. Há um alívio profundo nisso, um alívio que não vem de respostas imediatas, mas da segurança de que alguém está de pé enquanto você se deita. Alguém que sustenta quando você solta. Alguém que guarda quando você já não consegue mais vigiar. Você pode perceber agora como o corpo responde diferente, a respiração se aprofunda, o ritmo desacelera, o coração já não precisa bater acelerado para manter tudo sob controle, porque o controle já não é exigido de você. Existe uma troca acontecendo. O peso sai das suas mãos e permanece onde sempre deveria ter estado. Deus não protege apenas do que você teme. Ele protege do que você nem imagina. Ele age em camadas que a mente não alcança. Enquanto você dorme, ele guarda pensamentos, caminhos, encontros, decisões futuras. Ele sustenta aquilo que você não conseguiria sustentar acordado. E essa proteção não depende da sua fé perfeita. Depende apenas da sua fidelidade. Essa é a segurança que substitui o medo. Não uma sensação intensa, mas uma base firme. Algo que não precisa ser reafirmado o tempo todo. Basta ser reconhecido. Você não precisa checar mais uma vez. Não precisa revisar tudo antes de dormir. O que precisava ser entregue, já foi. O que precisava ser guardado, já não está sob sua responsabilidade. E quando essa certeza se instala, a noite muda de significado. Ela deixa de ser o momento em que você perde o controle e se torna o momento em que você confirma a confiança. Não porque você sente algo extraordinário, mas porque você não precisa sentir. Você sabe. E esse saber sustenta o descanso de um jeito que a vigilância nunca conseguiu sustentar. Agora, não há mais nada a sustentar. Nenhuma vigilância a manter, nenhuma decisão a revisar. Este é o momento em que você não precisa fazer transição nenhuma, porque ela já aconteceu. O corpo sabe, a mente cedeu, o coração está quieto. E nesse lugar não existe encerramento, existe entrega. Você não precisa acompanhar o que acontece a partir daqui. Não precisa permanecer atento para que funcione. O descanso verdadeiro começa quando você não sente mais a necessidade de observar a si mesmo. Quando o sono não é um risco, mas uma continuação natural da confiança que já foi estabelecida. Dormir, agora, não é ausência, é resposta. Pode deixar os pensamentos diminuírem sem tentar segurá-los. Pode permitir que a consciência se afaste devagar.
Não há nada que você precise lembrar antes de dormir, nada que precise garantir, nada que precise concluir. Tudo o que era seu já foi feito, tudo o que não era seu já foi entregue. Existe algo profundamente seguro em saber que você não é quem fecha a noite, você apenas entra nela. Quem permanece é Deus, quem continua atento é Deus, quem sustenta enquanto você solta é Deus. Você não precisa imaginar isso, não precisa visualizar, basta não resistir. Se alguma frase ainda ecoar dentro de você, que seja simples: agora dorme, não como ordem, como permissão, como cuidado, como alguém que sabe que você já fez o suficiente por hoje. Agora dorme, porque ficar acordado não acrescenta nada. Agora dorme, porque o que realmente importa já está sendo cuidado. Você não precisa esperar o sono chegar. Ele vem quando encontra espaço. E esse espaço já está aqui. Não há expectativa, não há meta, não há mais nada para alcançar. Apenas permanecer, até não perceber mais que está permanecendo. Este momento não termina com uma despedida. Ele continua enquanto você dorme, continua no silêncio, continua na ausência de esforço, continua mesmo quando você não percebe mais nada, porque aquilo que foi confiado não volta para suas mãos durante a noite. E se em algum ponto você acordar, não haverá quebra. A confiança não se desfaz com o sono leve ou profundo. Ela não depende da continuidade da consciência. Ela já foi estabelecida antes. Você não precisa refazer nada, apenas voltar a soltar. Agora não há condução, não há mais palavras necessárias. Apenas descanso, porque você pode dormir sabendo que não é o último a ficar de pé. Deus continua enquanto você dorme.